Sejam bem-vindos ao podcast da Escola de Comunicação aqui do Unifoa. Hoje nós estamos tendo o Intercom e estamos aqui com 2 alunos que vieram participar do evento para conversar um pouco sobre as experiências durante o evento. Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Vou pedir para que vocês se apresentem falando o nome e de onde vieram. Oi, eu sou a Ana Lu e eu sou da FECAP, que fica em São Paulo. Oi, meu nome é Raí, eu também sou lá da FECAP. Nós viemos juntos defender o nosso trabalho FECAP Cases pelas ruas de SP. Caramba, que responsabilidade, hein? Muita responsabilidade. E qual período vocês estão da faculdade? Qual curso vocês fazem? Eu sou de Publicidade e Propaganda e eu tô no 7º semestre. Eu tô aqui representando o pessoal de Relações Públicas e eu também tô no 7º semestre. No finalzinho, na reta final, hein? Na reta final, já fazendo TCC. Como que é essa reta final? Eu tô preocupadíssima com o meu, porque eu nem pensei. E olha que eu tô no 3º período, mas eu já queria saber pelo menos um tema. O TCC, ele tem um grande porém, né? Primeiro que você tem que decidir o que você vai fazer, né? Sim. Porque você pode fazer uma monografia, no nosso caso, né? Pode fazer uma monografia, um projeto ou até mesmo um plano de negócio. No meu caso, eu estou fazendo uma monografia. E como eu trabalho com audiovisual, então eu voltei totalmente a minha monografia pro lado do streaming, né? Então eu tô falando sobre a série Stranger Things. E sobre um conceito chamado Product Placement, que é a inserção de marcas dentro da série. E eu vou falar mais nichado ainda da 5ª temporada. Legal. Eu vou pegar o seu número que eu quero que você me mostre o seu trabalho. Eu achei o máximo. Deixa ele ficar pronto. Meu TCC tá sendo uma experiência bem positiva. A gente tá fazendo um projeto experimental, que na nossa faculdade a gente criar uma agência, como se fosse do zero. Então, fazer a apresentação institucional, fazer a missão, visão e valores, construir toda a identidade da agência. Que legal. Depois a gente tem que procurar um cliente real. Então a gente tem que aceitar que esse cliente, uma marca, seja ela qual for, aceite ser nosso cliente, que nós possamos fazer trabalho de relações públicas mesmo. Então no final do ano a gente vai apresentar todo um enxoval de comunicação para esse cliente, para essa marca, e oferecer nossos serviços e terminar esse ciclo da faculdade, né? Fazer o trabalho de conclusão de curso. Nervosos? Um pouco. Como foi o começo? Começo da faculdade? Não, do TCC. Cara, assim, primeiro que eu desde o primeiro semestre, eu sempre falei, eu não vou fazer monografia, eu me recuso de todas as formas, eu quero trabalhar em grupo, porque eu sempre tive muita facilidade de trabalhar em grupo. Quando chegou no 7º semestre, né, que eu tive que decidir realmente o que eu ia fazer, eu não consegui fechar grupo. Porque todo mundo que era do meu grupo de amigos decidiu que queria fazer monografia. Então, eu falei assim... Não tem jeito. Não tem jeito, terei que ir para o mesmo lado. E aí começou eu, pensar o que eu ia fazer. Sobre o que eu ia falar, e eu tentei focar em algo que eu gosto, né? Então, como eu sempre gostei muito desse mundo do audiovisual e dos streamings, eu sempre fui apaixonada por séries e filmes. Então, eu falei, eu preciso voltar alguma coisa pra isso. Eu fui pesquisando e fui achando os conceitos e tudo mais, mas até fechar o tema e fechar tudo aquilo que eu queria falar, foi uma caminhada. E tá sendo ainda, porque durante o processo de TCC, você vai ajustando e reajustando várias vezes o mesmo trabalho. Então, é complicado, dá trabalho. Dá muito trabalho, muito trabalho, mas assim, foi o que eu falei, eu tentei buscar algo que eu gostasse de fazer, justamente para que o trabalho fosse algo prazeroso também, sabe? Então, tá fluindo até agora. Eu vejo o começo do TCC com mais tranquilidade, até porque no 6º semestre, que foi ano passado, a gente ficou bem anestesiado que a gente fez esse projeto que a gente tá defendendo aqui, que é o FECAP Cases, que foi uma semana intensiva de evento. Então, a gente teve 3 meses para se programar, se preparar, organizar, administrar 187 alunos. Então, foi uma pressão muito grande. Então, isso criou uma casca, sabe? Para um trabalho como o TCC, que também exige uma pressão, uma responsabilidade, um desejo de saber, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Aí a gente olha para trás, tudo que a gente já fez na faculdade, esse evento que a gente organizou, e para mim deu essa tranquilidade do tipo, você é sim capaz, você pode fazer, e você vai entregar o seu trabalho e você vai terminar a faculdade. Assim, o TCC, ele chega pra gente no começo como um bicho de 7 cabeças. Sim. E aí, eu converso muito com os meus professores e eles falam, né, Júlia, fica tranquilo, o TCC não é um bicho de 7 cabeças. Porque todos você falam tem isso, muito tá? tempo pra... Até lá na FECAP, os professores eram pra gente Será que eles estão mentindo pra mim? Talvez. Mas eles sempre falam que você tem muito tempo pra fazer. É um bicho de 7 cabeças pra quem começa um mês antes. Sim, então, tem que ter muita organização, sabe? Imagina. Eu acho que foi uma coisa que a gente também aprendeu muito com o Case, a se organizar, a ter um cronograma certinho e tudo. Eu acho que nem ele falou, o Case amadureceu muito a gente, criou realmente uma casca pra gente
se preparar pra essa nova fase, né? Que é Sim. o TCC e tudo mais. Então, acho que ajudou muito, muito mesmo. Mas não é um bicho de 7 cabeças e ao mesmo tempo não é. Porque você tem que saber se organizar. Se você souber se organizar, planejar tudo certinho, vai fluir tudo certo. Ah, eu espero. E Ana Lu, você falou que trabalha 2 anos com podcast. 2 anos. Você sempre foi apaixonada por esse nicho? Como foi começar a trabalhar com podcast? Olha, eu, na verdade, que nem eu falei, eu sempre gostei muito do lado do streaming, produção de conteúdo e tudo mais, mas eu não me imaginava trabalhando nesse cenário dos podcasts, né? Foi, na verdade, uma oportunidade que apareceu pra mim e tem sido uma experiência muito, muito gostosa mesmo. Eu gosto, eu tô muito acostumada a ficar atrás das câmeras, então aqui tá na frente das câmeras. Que responsabilidade é eu entrevistar você que trabalha com isso todos os dias. Todos os dias. Inclusive, nossa, no ano passado eu gravei muitos podcasts. Meu muitos Deus. mesmo. Mas cada assunto é diferente e tudo mais, cada um tem uma proposta diferente. E é um universo que eu gosto muito. Eu sou muito apaixonada por aquilo que eu faço. Então, acho que isso é a chave pra você, tipo, realmente se dar bem naquilo. Você ser apaixonado por aquilo que você faz, sabe? E você gosta muito de podcast também? Apaixonado por esse meio? Eu sou apaixonado pelo objetivo do podcast. Sim. Que é você trazer o ponto de vista de alguém, levar para um debate. É uma troca muito apresentar. tranquila, né? Sim. Apresentar contrapropostas, apresentar outros pontos de vistas. Então, acho que esse é o prazer da comunicação, Sim, sabe? sim. A minha coordenadora de Relações Públicas, Paula Barros, excelente profissional, ela fala que a comunicação, quando você está no ambiente de comunicação, a comunicação pulsa. Então você vê a comunicação fluindo, você Sair vê do os papel objetivos, acontecer. exatamente. Você vê que tudo aquilo tem um propósito. Então por que nós estamos conversando aqui? Qual é o nosso propósito com essa conversa, sabe? Essa reflexão me faz pensar muito e me faz ficar cada vez mais apaixonado pelo meio e pelo objetivo que a gente faz. Fora que o podcast em si, eu acho que essa troca, assim, é um ambiente de aprendizado também. Porque você aprende tanto comigo que tô aqui, como eu aprendo muito com você, sabe? E eu percebo isso muito no meu dia a dia. Tipo, às vezes eu tô fazendo ali, né, tá um podcast acontecendo e tudo mais, e eu tô só atrás das câmeras. Mas às vezes a pessoa traz um insight, traz alguma coisa. Já aconteceu várias vezes. Por exemplo, teve uma gravação que eu fiz, acho que semana retrasada, de um cliente que fala sobre questão de corretagem, ramo imobiliário mesmo. E aí ele começou a conversar com um cara que tinha feito comunicação. E esse cara, ele começou a falar uns negócios que tem tudo a ver com o meu TCC. Ele foi E aí, tipo, eu super... Você ficou lá assim, atrás das câmeras. Exatamente. Mexe aqui, anota aqui. E não só isso, tipo, eu depois cheguei nele e falei, nossa, eu tô fazendo TCC tal. Caramba. Eu tô falando sobre isso, você falou sobre isso. E aí ele começou a me recomendar livros. Ele me mandou no direct livros, assim, Meu sabe? Deus. E falou assim, tipo... existem pessoas que são anjos na terra, gente. que são anjos por na terra. favor. Me mandou livros, falou que eu poderia perguntar pra ele qualquer coisa. E tipo assim, eu não tô pagando ele, tá fazendo isso de bom grado, sabe? Porque ele se interessou e tudo mais. Então, eu acho que o podcast, ele abre portas muito grandes se você souber, tipo, agir na hora certa, Com sabe? certeza. Saber quando falar, e enfim. E além de ser um ambiente de aprendizado contínuo, né? Porque como ela falou, o que você fala pode ser um ponto de vista, Um insight. E pode te ajudar muito na sua vida profissional ou até mesmo pessoal. Aqui na FOA, a gente tem a oportunidade de acompanhar diversos podcasts, tanto nossos, dos alunos, com profissionais, tanto como de profissionais que vêm pra cá e gravam podcasts e a gente consegue assistir, fotografar. Então, assim, é uma baita oportunidade. A gente aprende muita coisa estando por aqui. É uma troca muito legal que a gente tem com grandes profissionais. Assim, realmente é um mundo bem legal. Já entrevistei até jogador de futebol, gente. Caraca. Como que eu ia imaginar um negócio desse? Eu entendo. Qual podcast pra você foi, assim, mais surpreendente? Cara, teve algumas pessoas bem importantes, assim, que passaram pela minha empresa e tal. Eles fizeram podcasts muito legais. Esse em específico me marcou muito, porque foi uma pessoa que, querendo ou não, me ajudou e tal. E criou um vínculo com Criou você. um vínculo muito grande. Mas, cara, teve pessoas, não sei se você conhece, tipo, o seu Elias, que da barbearia e tudo mais, não? Mas tem uma galera, porque eles são o nicho de empresários, né? Sim. Empreendedores, ele é muito fechadinho ali naquele círculo. Eu trabalho em Alphaville, né? Aham. Então, eles ficam todos naquele meinho e todos eles se Deles. conhecem entre si, mas... Aham. Tipo, já teve pessoas bem grandes, assim, mas eu acho que um que me marcou mesmo foi esse mais recente, que me ajudou no meu profissional, sabe? Aham. Então foi tipo, uma conexão que eu criei ali que vai me ajudar que no legal. meu TCC. Não, imagino. E só pra dar um contexto, a Alphaville é uma região bem nobre, assim, em São É uma Paulo, região né? bem É. nobre, bem nobre mesmo, E assim. isso faz a gente pensar, pô, como é que a comunicação levou a gente até aqui, Juro. sabe? E, tipo, isso é sensacional. Sim. Pensar de onde a gente saiu, pra onde a gente tá. Sim. E acho que a comunicação também
te leva a lugares inimagináveis muito rápido. Exatamente. Do dia pra noite você, pode começar a fazer algo diferente. Assim, é muito legal. Quando a gente começou o nosso evento, eu jamais imaginei que a gente Era isso que eu teria ia falar, a oportunidade exatamente de estar aqui hoje no Intercom, Exatamente. conversando, tendo essa troca. Foi uma coisa que a gente tendo tava esses conversando até aprendizados. no ônibus, né? Cara, porque foi um projeto que a gente fez, né? Ele aconteceu em outubro de Sim. 25. E aí, como que a gente ia imaginar que tantos meses depois a gente ia estar aqui pra apresentar uma coisa que foi muito grande. verdade. Foi algo muito significativo pra mim. Eu acho que é um evento, assim, que tem um espaço muito grande no meu coração. Foi a melhor experiência que eu tive dentro da faculdade até hoje, assim, foi esse evento. Porque me abriu portas, né? De conhecer pessoas e de aprender muito também. Então, acho que é uma coisa que ficou muito marcada. E a comunicação, ela realmente tem esse poder de gerar conexão, de fazer você crescer e te ensinar muito, né? Ai, com certeza. E sobre o Intercom? É o primeiro congresso de vocês? É o primeiro evento assim? Primeiro. Caramba, estão Primeiro. gostando? Assim, tá que começou agora, né? E Sim. tem uma grade enorme ainda pra se cumprir. Mas o que vocês estão achando? Eu acho que só o conceito Intercom é uma coisa, assim, inimaginável. Sim. Para muitos estudantes até. A galera da comunicação não é todo mundo que conhece, tipo, não é todo mundo que tá a par do que pode trazer, como você pode chegar. Então, você chegar aqui, esse ano tá sendo no Rio de Janeiro, Volta Redonda, mas você conhecer pessoas de diferentes lugares, diferentes faculdades, diferentes metodologias, cara, isso dá um mind-blowing, assim, sensacional. Sim, acho que é isso, é essa troca, né? Tô gostando muito, né? Tá sendo uma experiência muito incrível, tanto que eu comecei a mandar, tipo, mensagem pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu não acredito que eu tô vivendo isso, sabe? Olha onde, tipo, eu cheguei. Comecei no primeiro semestre, né? Tipo, com 17? Não, foi isso mesmo. Comecei com 17 anos no primeiro semestre e tudo. E olha só, tipo, aonde que eu tô. Agora eu tô com 21. E, tipo assim, eu já fiz um evento. Eu e o Raí, nós somos coordenadores desse evento. Caramba. Com a Duda e com a Gi, que também gravaram aqui com você. Então, nós somos 4 coordenadores. Que organizaram isso tudo com 2 turmas diferentes. Foi uma loucura muito boa, porque a gente sente saudade e tudo. Mas olha o poder que a comunicação tem, sabe? E aonde, tipo, que a gente era tão pequenininho ali no primeiro semestre. Às vezes a gente tá no começo e fala, nossa, mas eu tão no comecinho, mas a gente pode chegar longe, sabe? A gente pode alcançar lugares muito mais altos do que a gente tá hoje. E dentro da comunicação, igual a gente tava conversando antes do podcast começar, sobre a cobrança que tem, né? A gente se cobra muito, e eu tava conversando esses dias com 2 amigos meus da faculdade, sobre como a gente se cobra. Nossa, eu acho que eu devia estar mais à frente. Nossa, eu acho que eu devia me posicionar melhor assim. Nossa, eu acho que assim não tá legal. E a gente ainda tá no começo, igual vocês comentaram, né? Eu tô no 3º e eles estão no 4º, então a gente ainda tem muita coisa pra viver, sabe? Calma, respira, olha onde você já está no 3º, no 4º período. E uma boa comunicação, a gente sempre se cobra, né? Sim, a gente, além de se cobrar, às vezes a gente se compara muito, sabe? Demais, eu acho que, demais. Principalmente nesse ramo, às vezes você fica tipo, pô, tal pessoa conseguiu um emprego numa empresa, assim, top, mega blaster. E eu não consegui, tô aqui ainda. Só que, tipo assim, eu acho que todo mundo... É uma coisa que o coordenador do meu curso, né, que é o Felipe Crespo, ele falou, você tem que viver a sua trajetória. Você não pode comparar com o outro. Porque cada um vai escrever a sua história do seu jeito. Vai ter gente que vai conseguir um mega emprego no primeiro semestre, mas vai ter gente que no 7º semestre vai conseguir um emprego muito melhor. Verdade. Deu pra entender? E às vezes você vai se formar e você não vai conseguir um emprego dos seus sonhos, mas você vai fazer uma pós que vai te levar a XYZ lugares. Então, acho que é muito isso. Você viver a sua trajetória do jeito que ela tem que ser vivida. E não ficar se cobrando e nem, tipo, se comparando com as outras pessoas, porque cada um vive do jeito que tem que viver, cada um tem a sua história. E acredito que nossa geração, ela tem o péssimo hábito de pular processos, né? Demais. Então demais, a gente demais. tá no começo da faculdade, a gente já se imagina com a carreira, a gente já se imagina formado, fazendo pós. E a gente começar esquece... a faculdade com um mega emprego, com Exato. ganhando 10 mil reais no mês, é isso aí. E a gente esquece de viver a realidade de cada dia, de aproveitar o máximo de cada aula, de cada conversa, de cada ensinamento, de cada trabalho, porque no final a gente vê que a gente poderia ter aproveitado mais muito mais, se preocupado bem menos com essas questões que não estão no nosso controle. Cara, você falou algo que eu vou aproveitar, viu? Porque a gente se preocupa, querendo ou não, a gente se preocupa. Mas, gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Agradeço muito mesmo por vocês terem vindo, participado. E é isso, pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigada.